Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na frente. Tá. Então, eu já vou finalizar aqui, mas eu vou deixar um exercício para vocês, que é uma tabelinha em que, considerando essas duas formulazinhas que eu falei para vocês, uma, que o número atômico é igual ao número de prótons, e outra, que o número de massa é igual ao número de nêutrons mais o número de prótons, vocês vão completar essa tabela. Como? Aqui, elemento A. Eu tenho a informação do número de prótons e do número de nêutrons. Tá me pedindo o número atômico e número de massa. Então, vamos lá. Eu tenho Z é igual a 83. Esse valor aqui, o número atômico, é igual a 83. Por quê? Porque o número atômico é igual ao número de prótons que já me foi fornecido. Tá? Então, o número atômico é igual ao número de prótons. Com isso, se você tem um, você consegue preencher o outro. Você tem aqui, você consegue preencher este, certo? E agora o número de massa. O número de massa é o A, ó, A é igual. Quantos nêutrons tem? 126 mais 83, que é o número de prótons, usando essa formulazinha aqui. Então, o valor de A, que é o número de massa para esta partícula, para esse elemento aqui, é 209. Aqui no exemplo seguinte, que é o outro que eu mostro aqui, depois vocês façam os outros três, tanto no D quanto no G, né, tá pedindo o número de nêutrons. É a mesma coisa, você vai usar essa fórmula aqui, que é a única fórmula que tem nêutrons, né, e você vai colocar, vamos ver, A é 133, então 133 é igual ao número de nêutrons que você não sabe, mais o número de prótons, que é, nesse caso, a gente tá aqui, né, 55. Passa esse 55 que tá somando pro outro lado diminuindo. Então, 133 menos 55 é igual ao número de nêutrons. Quantos nêutrons tem aqui? 78. E, de acordo, seguindo então esse raciocínio, vocês vão completar os demais exercícios aqui. E daí depois uma pergunta. Quais destes elementos são isótopos entre si? Quais são? Isótopos são os elementos que apresentarem o mesmo número de prótons. Então, se você finalizar esse exercício e você vê que que o elemento G e o elemento J têm o mesmo número de prótons, aí significa que eles são isótopos. Se eles não tiverem, se não tiver, é porque não há isótopos nesse exercício. Aqui mais um. Certo átomo possui 17 prótons, 20 nêutrons e 17 elétrons. Qual dos átomos representados abaixo é seu isótopo? Aqui, pessoal, eu pulei um pouquinho, mas está nos slides anteriores, tá? Quando a gente vai trabalhar com isótopo, é comum vocês verem um número aqui embaixo e um número aqui em cima, ó. Número embaixo, número em cima. O número de baixo é o número atômico e o número de cima é o número de massa. Ai, prof, mas se eu me confundir, porque realmente isso é confuso, gente. Lá na tabela periódica, o número atômico está aqui em cima. Como saber? Pessoal, o número atômico ele é sempre menor. Por quê? Porque o número de massa, olha só, o número de massa é o número atômico mais nêutrons. Então, o número de massa, ele não tem como ser menor que o número atômico. Tá bom? Então, sempre o maior valor aqui é o número de massa e o menor é o número atômico. Então, a gente tem que saber qual que é o isótopo nesse caso. O isótopo deste elemento aqui, ó. Então, eu tenho que encontrar entre essas opções qual que apresenta o mesmo número atômico deste exemplo. Número atômico é igual ao número de prótons. O exemplo tem 17 prótons. Então, eu tenho que encontrar aqui qual elemento químico, qual átomo aqui, né, apresenta 17 prótons. Qual deles apresenta 17 prótons? Este aqui, que apresenta número atômico 17. Número atômico 17 significa que ele tem 17 prótons e, portanto, ele é isótopo deste aqui.
Aqui, pessoal, mesmo muito, né, idêntico ao exercício do slide, não esse anterior, o outro, né, aquela outra tabela aqui, ó. Igualzinho, tá bom? Mas agora a gente só tá... tem dois elementos só para você fazer, ó. O elemento X, o número atômico do elemento X é 13. Então, o número de prótons é quanto? A partir dessas duas formulazinhas. E aqui o que tem a mais é adicionar o número de elétrons. Como é que eu sei? Olha só que informação importante, tá falando que é elemento neutro, ou seja, elemento neutro, como eu falei, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então aqui, ó, o número de prótons é igual ao número de... Desculpa, o número de elétrons é igual ao número de prótons. E daí você vai completar essa tabela, então, usando o mesmo conhecimento. Pessoal...